Olá, povo de Deus, paz e bens. Quero levar para vocês aqui, um ensinamento, uma luz. Porque sendo eu um, um leigo, praticante, participante do eclesial da igreja, sou catequista, ministro extraordinário da Eucaristia, né? E foi nos dado um estudo para que a gente compreendesse melhor o mistério da Igreja Católica Apostólica Romana. É um documento chamado Lumen Gentium, dado pela paróquia e a diocese, né? É uns estudos que vêm dos bispos, arcebispo do Vaticano, sobre a Igreja. Então eu fiz uma análise desse estudo, né? E vejo que a luz do povo é Cristo. E a igreja é a missão de Cristo no mundo. Então, Jesus, essa igreja que é a nova eterna aliança, que já era prometida desde os princípios, Jesus já existia em Deus nos princípios. E quando Jesus veio do Pai, se encarnou na carne humana, o Verbo encarnado de Deus, aí começa a igreja. Jesus nasce também a igreja, porque Jesus já veio propriamente para fundamentar a igreja, não é? E ser luz do mundo. Então, Jesus, a igreja passou por vários processos, etapas, passou pelos princípios, os patriarcas, os profetas, os reis, e chegou até a nós a nova eterna aliança, já prometida, que é a pessoa de Jesus. E Jesus, sendo luz, veio brilhar no meio das trevas. As trevas significa o pecado, onde o homem se estaciona em um modelo pecaminoso, desagradável a Deus. E Jesus quis ser luz, enviado do Pai, por amor, para ajudar a clarear psicologicamente na consciência humana como sair dessas trevas, sair do pecado e ficar na luz. Então Jesus veio, nasceu, se tornou menino, depois homem, e fundamentou a sua igreja. Convidou os leigos daquela sociedade da sua época, né? Chamou os discípulos, Pedro, Tiago, João, né? André, Filipe, Bartolomeu e outros discípulos, para formar ali um grupo, uma comunidade, unido em um só espírito. Aí começou a construção da igreja. Então ele escolheu um dos seus discípulos, a qual foi apresentado pelo seu irmão André. No caso foi Simão. E ele olhou para Simão e mudou o nome de Simão para Pedra. Ceifas, que é uma linguagem aramaica, né? Ceifa significa pedra.
rochedo ou fragmentos de pedra. E para este nome foi dado o nome Pedro. Pedro é pedra e pedra é Pedro. Então aí ele diz: sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sob uma pessoa, não é? Sob um homem, um ser humano, ele construiu aí a sua igreja. Sobre a responsabilidade, a administração, a coordenância, as orientações, Jesus confiou a um homem chamado Simão, que depois mudou o nome para Pedra, e Pedra significa Pedro. Então foi o nome dado a Pedro, não é? A Simão. E aí começou a crescer a família, uma só família em um só espírito. A comunidade religiosa, a religião cristã, que hoje chamamos igreja. E a missão dessa igreja é transformar as pessoas que estão fora, que estão nas trevas, que não entendem, transformar psicologicamente, conscientemente, a realidade da vida celeste, a realidade como se deve ter o privilégio de encontrar com o Pai e viver com o Pai. Então Jesus vem enviado para trazer as palavras de Deus para aqueles que acreditar e viver de acordo com os ensinamentos, será agradável para Deus e aí ter direito à vida eterna. Ser luz significa dar um conselho, levar as mensagens de Deus, abrir a mente dentro da realidade de um objetivo de salvação para a humanidade. Então a igreja tem essa missão. Quando Jesus vem do Pai e fundamenta aqui, ele fundamenta o reino de Deus aqui na terra. Então já existe aqui o reino de Deus, né? Criado por Jesus, aí que chamamos igreja, que chamamos religião. Quando este grupo, esta família universal, globalmente, vive de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é o da igreja, este indivíduo já está participando do reino dos céus, aqui na terra. Já teve assim um acesso a Deus através da pessoa de Jesus. Os discípulos tiveram um acesso mais aproximado de Jesus porque conviveram com Jesus. E nós também temos esse acesso porque acreditamos, né, nos sacramentos, na Eucaristia, nos ensinamentos de Jesus Cristo, que vem há milhões, mais de 2000 anos, os ensinamentos que vêm dos fundamentos da Igreja Católica por Jesus e os seus discípulos. Então, todos nós participamos, né, pelos sacramentos do mesmo Espírito, e formamos aí uma só família, um só rebanho, uma família unida, né? E dentro dessa igreja, Jesus fundamentou o sacramento do batismo e fundamentou a Eucaristia. 2 sacramentos importantes na vida do cristão, que é inseparável. O batismo é uma porta que se abre para que o indivíduo entre e comece a transformar, a viver uma vida diferente, de acordo com os ensinamentos de Deus, né? Não fazendo assim suas vontades, os seus desejos, mas os desejos e as vontades do Pai, para que obtenha assim a sua salvação. Então, é uma porta que se abre o batismo para que você entre e comece a viver, transformar a sua vida em comunhão uns com os outros, ajudando uns aos outros e
ajudando a buscar aqueles que estão fora, né? Transformando assim a sua consciência para a vida de santidade, porque Jesus disse: sede santo, assim como o Pai Celeste é santo, o vosso Pai Celeste é santo. Então, esta é a missão da igreja, a buscar transformar psicologicamente e conscientemente a, a, as pessoas, não é? Para uma vida e aí uma convivência familiar no reino de Deus, onde existe o amor, onde existe a paz, a solidariedade, a união, a justiça e a verdade. Aí está o reino de Deus, está entre vós, está no meio de nós, foi o que Jesus disse. Então, esse reino é a igreja, né? Então, todos nós dentro dessa igreja, no que eu pude entender nesse estudo, somos iguais. Que seja o Papa, que seja o Bispo, que seja os diáconos, que seja os leigos, são importantes, né? E são iguais para a igreja, não é? Diante de Deus. Cada um com suas funções. O Papa, por exemplo, há funções mais elevadas, porque ele vai exercer uma administração mundial, né? Global. E os padres e os bispos ajudam nesse sentido, né? De governar, de administrar e orientar o rebanho do povo de Deus. Então aí, cada um tem suas funções, seus dons, que completa, que forma a igreja de Cristo. Todos nós, através do batismo, através da Eucaristia, somos protagonistas no desenvolvimento do reino de Deus. Somos iguais dentro das funções diferentes, em diversidade, não é? O padre tem seu ministério, os bispos, os leigos, os diáconos, cada um tem seus mistérios dentro daquilo que os seus dons favorecem. Então se completa e tudo isso é necessário, tudo isso é importante, por pequeno ou por maior que seja as suas funções dentro da igreja. É importante para a contribuição do reino de Deus. Então o Papa não é maior do que o leigo, de que o padre, de que os bispos, todos somos iguais diante de Deus através do batismo. Agora cada um com suas funções, seus ministérios diferentes, né? Em diversidade, as responsabilidades maiores, mais profundas, e outros com as responsabilidades menores, mas tudo isso é uma responsabilidade que requer o desenvolvimento da igreja, dentro do amor, dentro da verdade e dentro da justiça, da partilha e da união com Cristo. A Eucaristia é um sacramento de reconciliação, não é? É um alimento para aqueles que se alimentam, nos transforma, nos transfigura, semelhante a Jesus, e torna-se unir, porque pecamos. E quando pecamos, muitas vezes, nós somos batizados, e quando caímos nas tentações por um motivo ou uma razão, precisa descobrir, e quando se descobre que errou, que pecou, e se arrepende e busca a reconciliação de novo como filho pródigo com o seu pai. Então o pecado afasta, mas no momento que eu me arrependo dos meus pecados e confesso os meus pecados e recebo Jesus na Eucaristia, eu me reconciliei de novo com Cristo, entrei em comunhão novamente, voltei para o Pai, voltei para a minha irmandade, que é todos nós reunidos em Cristo, em um só Espírito. Então, aí
Jesus me deu mais esta oportunidade a todos nós para a reconciliação quando erramos, porque nós somos batizados, se tornamos filhos de Deus e muitas vezes, por um motivo ou uma razão, pecamos. E aí quando pecamos, que descobrimos que realmente estamos errados diante do Pai, erremos contra o Pai, contra o irmão, precisamos rapidamente procurar o arrependimento e confessar nossos pecados e entrar em comunhão novamente pela Eucaristia. Deus é tão bom, Deus nosso Pai, Jesus, que nos dá muitas oportunidades. Além de sua morte, Ele nos dá mais oportunidade de arrependimento, de salvação, pelo sacramento do batismo e da Eucaristia. Então, meus queridos irmãos, o análise que eu fiz desses estudos, a igreja constituída por Jesus e a base é cada um de nós, né? É a pedra que Jesus constituiu, a sua igreja é todos nós, o bispo, o papa, o bispo, os padres, os leigos, são pedras que fundamentada aí a igreja, que contribui para o desenvolvimento do reino de Deus. Então, diante de Deus, somos iguais. Todos os batizados, todos aqueles que fazem parte desta família. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.